Oi, pessoal que segue o canal Tratamento de Efluentes. Estamos aqui para falar para vocês de mais um assunto ligado a essa área tão importante que é o tratamento de efluentes. Hoje eu quero falar de um assunto muito importante para vocês. Nós sabemos que sempre quando a gente faz um tratamento de efluentes, é um processo, na verdade, de troca, porque acontecem ali fenômenos físicos e fenômenos químicos, principalmente. Mesmo no tratamento biológico, nós sabemos que também, na essência, os fenômenos biológicos são fenômenos químicos, chamados às vezes de bioquímicos, né? Ou seja, são fenômenos químicos produzidos por seres vivos. E sempre que nós temos um fenômeno químico acontecendo, nós sabemos que a famosa lei de Lavoisier, ela sempre vai existir, que a lei de Lavoisier, de um modo bem genérico, diz: na natureza nada se cria e nada se destrói, tudo se transforma. Então, quando nós temos um efluente com determinadas substâncias químicas e para nós as eliminarmos, as convertermos em outros tipos de substância, nós adicionamos algum reagente químico dentro, nós, na verdade, vamos estar trocando as substâncias poluentes que estão ali dentro por outras substâncias. Então, uma das coisas que aumenta sempre quando a gente faz um tratamento de efluentes, uma das características, um dos parâmetros que sempre aumenta é aquilo que nós chamamos de sólidos dissolvidos. Então, sempre que nós fazemos um tratamento de efluentes, os sólidos dissolvidos, ao final, são maiores do que no início do tratamento. E quando a gente começa a fazer um sistema de, entre aspas, reuso ou reciclo desse efluente, nós podemos chegar a um momento onde isso vai ser um impasse para nós. Porque, vocês imaginem, eu vou começar a reciclar um efluente que tem um teor de sólidos dissolvidos que foi aumentado, aí reciclo a segunda vez, eu vou ter o teor de sólidos que veio do reciclo, mais aquilo que foi gerado no tratamento. De maneira que isso vai crescendo, crescendo de uma maneira exponencial, até o momento que isso começa a causar problemas. Ok? Bom, existem dois tipos de sólidos que nós podemos ter dissolvidos no nosso efluente. Um é aquele sólido que a gente chama de sólido molecular ou sólido apolar, ou seja, que não forma íons, que não se dissocia no meio do efluente, né? Por exemplo, água e açúcar, água e sacarose, água com mais amido, água com mais proteína, água com mais álcool, águas solventes, ou seja, geralmente são substâncias orgânicas que possuem uma cadeia chamada de cadeia apolar. E alguns tensoativos também, principalmente surfactantes aniônicos, ou seja, que não são nem catiônicos e nem aniônicos, são não iônicos, melhor dito, né? Surfactantes não iônicos, nem catiônicos e nem aniônicos, não tem carga nem positiva nem negativa. Essas substâncias vão aumentar os sólidos dissolvidos. Porém, quando eu tenho substâncias que são iônicas também, ou seja, que ao se dissolver na água produzem íons, essas substâncias são ácidos,
bases, sais e óxidos, eu teria formação de íons, de cátions e ânions. Isso vai formar uma solução que a gente chama de solução eletrolítica. E com a formação dessa solução eletrolítica, acontece um fenômeno chamado aumento da condutividade elétrica, certo? Então, sempre que o teor de íons de um efluente aumenta, aumenta a condutividade elétrica. Então, a condutividade elétrica ela está diretamente relacionada com o teor de sólidos dissolvidos iônicos, que formam íons. Porém, quando esses sólidos dissolvidos não formam íons, ou seja, são substâncias apolares, moleculares apolares, como por exemplo a sacarose ou a glicose ou outro tipo de substância orgânica, não vai aumentar a condutividade. Para ilustrar isso para vocês, eu vou fazer uma demonstração de um pequeno experimento, onde eu vou utilizar de uma pequena bateria, tá, de 5 volts e uma lâmpada para mostrar para vocês como se comporta a condutividade elétrica na água pura, que conduz muito pouco corrente elétrica, numa solução de uma substância apolar, uma substância não iônica, como a sacarose, e na outra de uma água com uma substância iônica, que é o cloreto de sódio, o sal de cozinha. Ok? Olhem só então. Então, pessoal, aqui eu tenho meu equipamento altamente sofisticado, desenvolvido pela NASA, né? Aqui eu tenho uma bateria, então, de 5 volts, uma lâmpada, comum essas de automóvel, e aqui eu formei meu circuito. Quando eu fecho ele, o circuito, ó, o que acontece? A lâmpada acende, certo? Agora eu interrompi o circuito, então eu vou utilizar diversos tipos de meios para mim verificar como é que vai ser a condutividade elétrica. Então, o primeiro caso aqui, eu tenho água pura, água pura, água potável, tá? Então, eu vou fechar o circuito aqui dentro da água potável, fechei o circuito, ó, e percebo que a lâmpada não acende, o que significa que não conduz corrente elétrica. A minha segunda amostra, eu tenho água mais sacarose, açúcar de cozinha, que é uma substância molecular, não iônica, não se ioniza, e portanto não vai conduzir corrente elétrica. Eu mergulhei aqui, ó, fechei o circuito aqui dentro e também não conduziu corrente. E eu vou fazer agora o terceiro experimento com o cloreto de sódio, que a gente sabe que é uma substância iônica e portanto vai conduzir corrente elétrica. Vamos ver? Olha ali, ó. Percebeu que acendeu a lâmpadazinha? Então isso mostra que a solução de cloreto de sódio ela é condutora de corrente elétrica. Certo, pessoal? Essa é a diferença, então, entre uma substância que tem sólidos dissolvidos totais, não iônicos, para sólidos dissolvidos totais iônicos. Então, gente, como vocês puderam ver no experimento, né, deu para comprovar exatamente que sempre que eu tiver o aumento de substâncias iônicas num efluente, vai aumentar um parâmetro chamado condutividade elétrica. E, portanto, né, esse teor de sólidos dissolvidos vai ser indicado pela condutividade. Porém, quando eu não tenho substâncias iônicas, as substâncias são não iônicas, são moleculares, não vai aumentar a condutividade, mas o teor de sólidos dissolvidos também vai ser grande. Portanto, por isso que é importante sempre analisar os dois parâmetros, sólidos totais dissolvidos e condutividade elétrica. Ok, gente? E sempre lembrando, né, que à medida que esses valores vão aumentando, eu vou começar a ter problemas. Vamos pensar o mais comum, que é a condutividade elétrica, os sólidos iônicos dissolvidos. À medida que eles vão aumentando, pessoal, eu vou começar a ter alguns problemas. O primeiro deles é aumenta a corrosividade da água, tá? E o segundo, aumenta a toxicidade dela para organismos aquáticos de água doce. A título só de curiosidade, de informação para vocês, a água do mar, água marinha, a condutividade dela varia entre 3.500 a 5.500 microsiemens por centímetro, enquanto que da água doce é geralmente menor do que 100 microsiemens. Então, se eu tiver uma água acima de 350, 400 microsiemens, ela já é considerada uma água salobra,
E uma água salobra, ela pode ser tóxica para organismos que vivem em água doce. E então, gostou das explicações desse vídeo? Se vocês quiserem ter mais informações, se aprofundar mais no assunto, tratamento de efluentes, eu quero fazer um grande convite para vocês. Nós temos um curso online, cujo link de inscrição está na descrição desse vídeo e aparecendo aqui na tela, onde vocês podem se inscrever no curso Tratamento de Efluentes, que é completamente online, e é onde este assunto e demais assuntos serão tratados em bem mais profundidade. Certo, gente? Espero vocês lá no curso Tratamento de Efluentes, tá bom, gente? Se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha aí, curte. Se não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho das notificações para receber novos vídeos e compartilhe com quem você acha que é importante também. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.